Bem claro que existe alguém preocupado com o nosso relacionamento com Deus, com a obra que Deus colocou nas nossas mãos, com o chamado que cada um temos para servir ao Senhor. Saiba disso, existe alguém que tem os seus olhos sobre a sua vida, que é Deus. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Glória a Deus. Deus está com seus olhos sobre cada um de nós, mas ao mesmo tempo existe alguém também que está nos vendo. Ele conhece o teu chamado, ele conhece a tua intimidade com Deus, ele conhece o teu relacionamento com Deus, ele conhece a obra do Espírito Santo em sua vida, ele conhece aquilo que verdadeiramente Deus quer realizar na sua vida, aquilo que Deus já declarou. Por quê? Porque todo aquele que Deus chama, ele tem uma obra a realizar. O Espírito Santo se encarrega de agir na vida daquela pessoa, de capacitar ela, de dar a ela dons espirituais, de levar ela a ter entendimento da palavra. É o Espírito Santo que nos orienta, que nos capacita, é o Espírito Santo que nos ensina e é o Espírito Santo que nos guia. Quem crê nisso, dê glória a Deus. A Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele sabia o que tem que ele fazer, ele sabia o que tem que fazer, ele sabia o chamado que ele tinha, ele sabia que ele não foi chamado apenas para olhar para o tempo, ele foi chamado para realizar a obra de Deus. E a obra de Deus, ela tem seu começo, meio e fim. E a Bíblia deixa bem claro que no começo do ministério de Jesus, ele, quando começou o seu ministério, foi a autenticidade de quê? A autenticidade de uma palavra profética. Diga bem alto, palavra profética. A Bíblia deixa bem claro que os profetas falaram acerca de Jesus. Os profetas falaram acerca de quem era Jesus, e ele veio. E existia um profeta que tinha autoridade divina, credenciada por Deus, e que, na realidade, ele testemunhou e testificou do ministério de Jesus, embora Jesus não precisasse que ninguém testificasse do ministério dele, porque Deus já estava testificando quem ele era. Mas Deus, ele é sábio, Deus, ele é perfeito. Tudo aquilo que Deus faz na terra, ele tem a sua forma linda de agir, e ele sempre vai usar homens e mulheres para testificar da obra de Deus na vida de alguém que Deus chamou. Mesmo que alguém seja levantado, mesmo que alguém tenha chamado, mesmo que as pessoas vejam, mas Deus sempre vai levantar alguém, testificar na vida de alguém. Deus sempre vai mostrar algo diferente através do Espírito Santo, testificando, testemunhando, autenticando algo de Deus na vida daquela pessoa, para que ela venha entender aquilo que Deus está realizando. Jesus não precisava, mas a Bíblia diz que João Batista, ele foi levantado com o propósito para apresentar Jesus ao mundo, aos judeus. E quando Jesus veio para ser batizado das águas, a Bíblia deixa bem claro que ele disse: vens tu a mim, eu preciso ser batizado por ti. Jesus olhou para ele e disse: não, é necessário que seja feito a vontade de Deus, a justiça de Deus se cumpra. E João Batista batizou Jesus, e a Bíblia diz que na hora que Jesus foi batizado nas águas, o céu se abriu, o Pai bradou em alta voz, dizendo: eis meu filho amado, a quem eu me comprazo. E na hora o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Jesus em forma de pomba, não porque Jesus precisasse de ser naquele momento cheio de uma plenitude, mas porque Jesus já era Deus e ele já era cheio da graça e da glória. Mas porém o Espírito Santo estava ali para testificar da revelação
João teve: quando vires descer sobre ele em o Espírito Santo em forma de uma pomba, este é o Filho de Deus. E a voz que bradou estava dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos ali a realidade. Assim acontece na vida de alguém que está servindo a Deus. O céu está movendo a favor desta pessoa na terra. O Espírito Santo, ele age na vida de alguém, e Deus sempre vai levantar alguém através do Espírito Santo para testificar algo de alguém na vida da pessoa. E aquilo que Deus quer fazer, eu vou declarar nesta noite: o céu e o Espírito Santo e a palavra profética está declarando que você, nesta noite, que está servindo a Deus, é escolhido, escolhida para fazer uma grande obra na terra. Quem crê nisso, de glória? Você é escolhido, escolhida. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele capacitado, cheio de unção, cheio de entendimento da verdade de Deus, sabia tudo o que iria acontecer, mas ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Diga bem alto: quem nos conduz é o Espírito Santo. Não adianta, é o Espírito Santo que continua trabalhando na vida daquele que Deus chamou. É o Espírito Santo que vai nos guiar, nos orientar pelo caminho e a direção que nós devemos andar. É o Espírito Santo que vai nos levar, embora que você e eu não entenda, embora que eu e você não queira, mas o Espírito Santo, ele vai nos levar a caminhos que nós precisamos entender, que são caminhos de aprendizado. São caminhos que ele vai nos levar a passar pelas provas. Não adianta. Quem tem chamado vai aprender a cada dia. Cada dia nós seremos eternos aprendizes, e a cada instante Deus vai nos levar a caminhos de aprendizados e a caminho de experiências vivas, espirituais, em batalha espiritual e ação divina sobre nossa vida. Para quê? Para nos preparar para algo a mais daquilo que nós iremos precisar mais à frente. Porque o Espírito Santo, ele trabalha aqui agora, nos capacitando para que Deus nos use amanhã, a cada dia, como instrumento da sua glória, com autoridade divina. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Embora que alguém não entenda, mas a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ao deserto. Meu Deus, não adianta, haverá deserto na vida de cada um daqueles que foram chamados. Haverá momento que só vai estar você e Deus. Haverá aqui deserto. Foi o lugar em que o próprio Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo queria que Jesus estivesse só entre ele e Deus. Vai ter momento que Deus vai te chamar verdadeiramente a um momento de intimidade espiritual. Vai ter momento que você vai estar no meio das pessoas, mas você está dentro de um deserto, só você e Deus. E que Deus vai querer que cada dia eu e você se aproxime mais dele em oração, em jejum, na palavra. E muitas vezes é você e Deus, é algo que Deus vai querer trabalhar, mas este trabalhar de Deus é um preparo na vida espiritual do homem e da mulher de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é sábio, Deus,
Ele conhece o amanhã. Deus sabe o que está se preparando para se levantar. Mas Deus, Ele já prepara a vida de alguém. Até parece que aquela pessoa, ela não está entendendo nada. Embora que Jesus, Ele entendia que aquele momento, como homem, Ele precisava orar, jejuar e precisava se firmar na palavra, porque Ele sabia que iria ter batalha espiritual. E nesta noite, Deus manda dizer para a igreja que o Espírito Santo está nos preparando a cada momento, nos fortalecendo. Este momento que você pensa que está vazio e que você vai chorar, que você vai chorar, que você geme e que você às vezes não sente nada, é neste momento que a Bíblia deixa bem claro que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é por causa de falha, não é por causa do pecado, é porque Deus está te levando a trabalhar através do Espírito Santo da tua vida, moldando o teu caráter para que você se firme na presença do Senhor, entendendo que Ele está te preparando. Glória a Deus. Só que a Bíblia deixa bem claro que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Mas ele não estava entre a multidão, ele estava no deserto. E muitas vezes a Bíblia sempre fala de deserto. E muitas vezes as pessoas pensam que deserto é um lugar de morte. Não, deserto é um lugar de intimidade com Deus. Aqui, deserto é um lugar onde Deus quer trazer experiências e revelações. É onde Deus quer nos levar a um nível maior. Só que a Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele estava em comunhão com o Pai. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E Jesus, ele tinha a plena revelação da palavra. E Jesus estava em oração. Isso não quer dizer, irmãos, que alguém que está vivendo desta forma, em comunhão com Deus, não vai ter dificuldades e batalhas espirituais. Diga bem alto. É necessário que a gente entenda que quanto mais se aproxima-se de Deus, mais vai ter batalha espiritual. Quanto mais, se alguém se afasta de Deus, irmão, se alguém se afasta de Deus, se alguém deixa de orar, de jejuar, de meditar na palavra e fica afogado, alguém que fica afogado, que não tem compromisso com as coisas espirituais, alguém que não se entrega, não se doa, alguém que não procura viver, o inimigo entende que essa pessoa, ela não é alguém que tem força de opositora contra a vida dela, mas alguém que jejua e ora. Aleluia. E que se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Alguém que deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Alguém que entende que está sendo levado diante de uma causa que Deus está querendo trabalhar. E ela dá lugar a Deus, entendendo que Deus está guiando ela, embora a esse caminho que ela está indo, ela não entenda, porque vai ter momento que Deus vai nos guiar, através do Espírito Santo, por momentos e ações e até mesmo dificuldades que nós iremos passar, que nós não entendemos nada, mas isso não é para nos matar, isso é para nos dar vitória. Aleluia. Isso é para que Deus venha trabalhar, para que nós venhamos crescer, e dentro desta dificuldade o nome do Senhor ser glorificado. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Glória a Deus. Porém a Bíblia deixa bem claro que três coisas acontecem na vida de Jesus. Primeiro, diga bem alto, ele lutou contra a religiosidade. A religiosidade. Chegando alguém. Ele lutou contra a religiosidade. Não adianta. A igreja, ela vai lutar contra a religiosidade.
religiosidade é tudo aquilo que não é o cristianismo. É tudo aquilo que é implantado pelo homem. Religião, a palavra religião é aquilo que religa o homem com Deus. Mas quem liga o homem com Deus é Jesus. Quem crê nisso dê glória. E a religião, ela se torna opositora. Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, ele teve oposição. Oposição religiosa. Oposição daqueles que não entendiam quem era Jesus e que estava dentro da igreja, mas que não tinha revelação de Deus e da palavra, e não vivia a palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro que ele teve oposição contra a religião. Segundo, ele teve oposição contra o reino das trevas. Diga bem alto, o reino das trevas. Ele tem oposição contra o reino das trevas. A Bíblia deixa bem claro aqui que ele jejuou 40 dias e 40 noites. O que é jejum? Jejum é uma ação humana de colocar a sua vida à disposição de Deus, quebrantando a si mesmo através do sacrifício. Deus, ele é espírito e nós somos humanos, somos carne, e a nossa carne, ela tem que ser colocada em servidão. E quando nós nos apresentamos a Deus em jejum, em oração, nós colocamos a nossa carne em servidão e nos abstemos da comida e do alimento. Nós passamos sim uma dificuldade em que nós sentimos a necessidade de comer, de se alimentar. Mas este momento de jejum e oração, nós estamos nos submetendo à humilhação diante de Deus e nos quebrantando em espírito e em verdade, pedindo dele a sua graça e que ele venha agir em nós através da sua ação divina e poderosa, daquilo que nós não podemos fazer, naquilo que é impossível ao homem, naquilo que o homem não tem condições de realizar. Então nós nos humilhamos, nos quebrantamos, colocamos a nossa carne em serviência a Deus e buscamos dele o recurso divino e poderoso e espiritual para que ele haja na nossa vida e o céu se move ao nosso favor e começamos a ter experiência maior com o reino de Deus, a comunhão com Deus diante daquilo que é espiritual, e a nossa carne, ela começa a sentir uma graça, uma glória, um poder sobrenatural, e Deus começa a se revelar através da nossa humilhação e quebrantamento, para que nós venhamos receber dele aquilo que é espiritual. Glória a Deus. Não é casa, não é carro, é algo espiritual, é unção, é dons espirituais, é revelação de Deus, é autoridade, é poder, é um nível de espiritualidade e comunhão com Deus, porque o homem é carne, o homem é humano. A sua natureza sempre leva ele a algo que muitas vezes é algo só natural e superficial. Nós sentimos presente de Deus, nós sentimos a alegria do céu, nós ouvimos a palavra, mas o jejum e oração nos leva a um nível maior de intimidade e comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Quem crê nisso, dê glória a Deus. E nós recebemos autoridade. Naquele momento em que Jesus estava lá, pastora, a Bíblia, ela não revela, mas Jesus estava ali só apenas para jejuar e orar. Não era só jejum e oração, era muito mais do que isso. Os irmãos entendem que Moisés, ele passou 40 dias e 40 noites. O que foi que Moisés recebeu?
a tábua, recebeu revelações, recebeu muita coisa que ele estava entendendo que ele tinha que passar para o povo receber. E você acha que Jesus estava fazendo o que ali? Ele só estava ali em jejum e oração? Ele não estava só, não tinha comunhão plena com o Pai. Existia algo muito maior. Por quê? Porque Moisés foi representante da lei. Mas quem foi o representante da nova aliança? Quem foi o representante da nova aliança? Jesus. E ali, pastor Esther, ele tem muitas revelações. Só que Moisés era homem. Agora imagine o próprio Filho de Deus. Durante 40 dias e 40 noites. Pastor e discípulos. Poderia estar em algum lugar. Mas ali era ele e o Pai. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que tem coisas que não adianta. Eu não posso entrar na tua intimidade com Deus. Você não pode entrar na minha intimidade com Deus. Mas tem um que trabalha para que essa intimidade ela seja cada dia crescente. E essa pessoa é o Espírito Santo. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo também existe alguém, escute isso, que ele vai tentar atrapalhar a tua comunhão com Deus. Ele vai tentar desestabilizar a tua vida espiritual. Ele vai fazer tudo para que aquilo que Deus esteja construindo, escute isso, construindo na sua vida, edificando a tua vida espiritual, ele vai fazer tudo para que esta edificação espiritual, o teu crescimento, aquilo que Deus começou a trabalhar na tua vida, aquilo que Deus está te levando a um nível maior, ele vai querer fazer tudo para tentar atrapalhar e desestruturar a estrutura da tua vida espiritual. Olha o termo, diga, mas nesta noite está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Não adianta, não vai ser só glória a Deus e aleluia não, irmão. Eu e você vai ter que se esforçar. Olha o termo, diga, se esforce. Se esforce. Se esforçar como? Se esforçar na caminhada, ouvindo a voz do Espírito Santo, deixando o Espírito Santo te guiar, deixando o Espírito Santo te levar. Se ele quer te levar para o deserto, é porque no deserto Deus tem algo muito grande para fazer. Se Deus quer te levar para o monte, algo muito grande ele quer fazer. Se Deus quer te levar para a cidade, se Deus quer te conduzir para algum lugar, é algo que ele quer fazer. Mas deixa Deus usar e dê lugar ao Espírito Santo. Se ele dissesse, eu não vou para o deserto não. Vale. O Espírito Santo queria levar ele para o deserto. Mas se ele dissesse, eu não quero ir para o deserto. Se ele relutasse, eu não quero ir para o deserto. Porque tem coisas que Deus, ele dá, sabe o que, irmãos? Condições. Mas, se Jesus não fosse para o deserto, ele não ia jejuar durante 40 dias, a gente não ia ver a revelação de que existe alguém que está preocupado com a nossa comunhão com Deus. Existe alguém que está vendo a nossa caminhada e conhece, viu? Conhece os passos, conhece a vida, conhece cada palavra, conhece cada atitude. Ele só não conhece o que está dentro. Aqui. Mas o que alguém faz, o desejo de fazer, pensamentos, ações, ele conhece tudo. E ele conhece quem é Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus estava ali em comunhão com Deus. Mas só que ele não chegou no dia em que Deus começou a jejuar. Olha o termo, diga, cuidado. Ele só vai aparecer na hora em que eu e você está com aquele sentimento de fraqueza.
Aleluia. Sentimento de fraqueza. A Bíblia diz